Meu nome é Antônio da Paixão de Freitas e Silva. Estarei com vocês estudando Matemática para Administração, que é uma disciplina da matriz curricular de vocês. Vamos começar com função. Função, a ideia dela, matematicamente, não traduz, não expressa o que realmente ela é no mundo dos fenômenos. Para você trabalhar a função, são 3 elementos básicos que precisamos ter conhecimento: o domínio da função, o contradomínio da função e a lei de formação dessa função. Com esses 3 elementos, a ideia poderá ser passada, a ideia da associação, a ideia da correspondência você pode ter. Na função, o sujeito precisa saber que o conjunto domínio, que é o de partida, dele saem as relações. Ninguém do conjunto de partida pode deixar de se relacionar e não pode relacionar-se mais de uma vez, obediente à lei que associa esse elemento. Porque no conjunto de chegada, que é o conjunto, que lá está o conjunto contra-domínio da função, estão os associados. Cada elemento do conjunto de partida associa-se a um elemento do conjunto de chegada. E nesse conjunto de chegada está o conjunto contra-domínio, o conjunto imagem da função. O que é o conjunto imagem? É o conjunto de todos os associados. O que é o domínio? É o conjunto daqueles que têm associado. Pronto, essa é a noção básica de função. Na notação de função, a forma como você expressa é dizer que ela está definida de A em B e associa o elemento dela de A o elemento de B. As funções podem ser, conforme sua definição, sua forma de associação, ser classificada em sobjetora, injetora e bijetora. Quando é que a função é sobjetora? Quando e somente quando todos os elementos do conjunto de chegada são atingidos, estão associados, são imagem. Quando é que ela é injetora? Quando todo elemento só tem um associado, embora que sobre alguém lá no conjunto, mas todo tem que ser associado. E ela é bijetora quando for as duas coisas. Veja lá como está definido na apostila. Funções polinomiais. Funções polinomiais é o grupo mais simples que nós temos nesse estudo de função. Você pega a função P de x, que está associada a um mundo de elementos dos reais. Quero até lembrar para vocês que daqui para frente nós vamos falar sempre de funções reais. Quando você não expressar aquele associado, eu trato de funções reais. Então, polinomial é isso. É a n elevado a n, x mais a n menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1 e tal. Isso é um polinômio, onde o n é o grau. Você vai encontrar lá no livro essas coisas bem definidas. É a mais simples. E entre essas funções polinomiais que nós estudamos, tratamos muito bem, todo o tempo por estar associada aos fenômenos naturais, é a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Vocês precisam estar acompanhando pelo livro o que nós estamos tratando. Eu vou falar das propriedades, vou dizer para vocês o que essas propriedades rapidamente. Porque quando você trata dos polinômios, a soma de polinômio não necessariamente, polinômio de mesmo grau, não necessariamente tem o mesmo grau. O produto pode até aumentar o grau, porque vem a potência da variável e ela é de mesma base. Nós sabemos que no produto de potência de mesma base somos expoentes. E, no entanto, na soma dos polinômios, você corta os de mesmo grau.
conforme seja o coeficiente. Olhe no livro e memorizem essas propriedades. Como eu estava dizendo, a função afim é uma função polinomial de primeiro grau e que você utiliza muito para analisar, para estudar fenômenos naturais. Ela é a mais simples, o gráfico é uma reta e utilizamos em muitas áreas de estudo. Gráfico de função é a representação do plano cartesiano. Comecemos com a função afim. Função afim, falamos ainda há pouco, é a função de primeiro grau cujo gráfico é a reta. É uma função do tipo f de x igual a x mais b. A é o coeficiente da função e b é a constante, é o termo independente. Portanto, por aí, se você fizer uma tabelinha, constrói facilmente o gráfico da função, que é uma linha reta. Função quadrática. O gráfico da função quadrática ou função de segundo grau, veja só, estou falando dos polinômios ainda, porque a função quadrática é um polinômio do segundo grau. Ele é conhecido por tratar bem os parâmetros A, B, C, D pertencentes aos reais, e ela é explicitada como f de x igual a x2 mais bx mais c. Isso é a função do segundo grau. O gráfico dela é uma parábola, que no plano pode ser apresentada de várias maneiras. Quer dizer, voltada para cima, voltada para baixo, num eixo qualquer daqueles, o x, o y. E por ali você vê muitas aplicações. Porque na função quadrática, você, com o vértice dela, você vê um crescimento ou decrescimento, principalmente na área da administração. Para a construção do gráfico da função quadrática, você precisa conhecer o vértice da função. Isso é importante, que é o ponto do plano onde faz a curvatura. Quer dizer, ela muda de sentido quando você vai construindo. Esse vértice deve estar sempre conosco. É igual, é um par ordenado, é igual a menos b sobre 2a e delta sobre 4a. Esse é o vértice da parábola, porque a função quadrática é uma parábola. Sem ele você não sabe plotar essa figura no plano cartesiano. Com isso, nós encerramos a primeira parte da primeira unidade. Na sequência, falaremos de funções exponenciais.